Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Daniela. Hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo porta-guardanapo de lacinho, tá? Algumas pessoas me pediram no Instagram e aí eu decidi trazer o tutorial aqui pra vocês. Então nós vamos precisar da nossa agulha, essa aqui é a agulha 3,5, tá? Você vai adaptar a agulha de acordo com a tensão do seu ponto. A agulha de tapeçaria também vai ser necessário pra gente fazer essa fixação aqui da argola ao laço. E a argolinha também a gente vai precisar. Essa aqui é uma argola de madeira e essa aqui é uma argola de acrílico, tá? Nota que essa argola de madeira é um pouquinho menor. Eu prefiro essa aqui de madeira. Essa de acrílico, ela é menos resistente, lógico, e é um pouquinho maior. Então, o guardanapo, ele fica um pouco meio que dançando ali dentro, não segura tão bem. Então, eu prefiro a argolinha de madeira que tem o diâmetro menor, mas aí fica a seu critério. Essa aqui de acrílico, eu fiz ela dupla, colei aqui, eu passei a cola quente entre uma e outra e fixei as duas, tá? Para que ficasse um pouco mais resistente. Mas também foi um teste que eu fiz, eu não gostei muito do resultado, eu prefiro que seja de madeira, tá? É minha preferência, aí você escolhe conforme achar melhor. Também vamos utilizar o fio, no caso aqui eu vou utilizar o Barroco Max Color. Esse aqui é de numeração 6, tá? A gente usa bem pouquinho dele. Você vai utilizar o fio que você achar melhor, que seja de acordo com o kit de suplá que você preparou, tá bom? Então, se você fez o suplá com barbante, logicamente, o porta-guardanapo vai ser do mesmo material, do mesmo fio. Eu gosto de usar o fio 6, tem pessoas que preferem o fio 4, então fica a seu critério também. Eu vou medir aqui pra vocês a largura e o comprimento. Primeiro aqui o comprimento do nosso lacinho, medir aqui no meio. 13 centímetros de comprimento e a largura, ou altura, de 6,5 mais ou menos, tá? 6,5 centímetros de largura. E também nós vamos precisar da tesoura, lógico, para os cortes e arremates. Vamos lá para nossa aula? Então, vamos lá. Você vai pegar o fio. A respeito da agulha, eu uso sempre a 3,5 para numeração 6, tá? O fio de numeração 6. Mas aí você tem o costume de usar 4, e você vai usar 4. Você tem o costume de usar 3 ou a 3,5, continua de acordo com o que você já gosta de usar, tá bom? Porque tem pessoas que têm um ponto mais apertado, outros mais frouxo, então cada um vai adaptando de acordo com o seu ponto. Então, aqui a gente vai fazer a laçada inicialzinha assim, ó. Não é anel mágico, é só laçadinha para fazer a primeira correntinha, tá? Ó. Então, aqui a gente vai tecer um total de 40 correntinhas. Serão 40 correntinhas bem assim, ó, folgadinhas, tá? Não faça elas acochadas não, tá? Senão vai ficar feio o seu porta-guardanapo. A gente vai dar pra perceber onde é que é a carreira inicial. E quando a gente faz assim mais folgadinhas, ó, vai ficar mais bonitinho ao final, tá bom? Então, vamos lá fazer 40 correntinhas. Então, finalizamos aqui as 40 correntinhas, agora a gente vai passar o dedo aqui por elas, ó, tá? Pra chegar ao final e elas não ficarem tortas. E agora a gente vai unir, ó, você vai unir assim, tá bem? Só que ao invés de você entrar aqui, ó, pra unir no meio da correntinha, você vai entrar e unir pegando a perninha de trás, tá? Perninha de trás aqui, vai fazer um ponto baixíssimo, unindo pra formar aqui um círculo, tá ok? Então, a gente fez aqui um círculo. Então, a gente vai trabalhar agora, para cada um desses pontos aqui, dessas correntes, a gente vai tecer um ponto baixo. Somente pegando a argolinha, aqui, ó, que é a frente da corrente, e essa aqui é a parte de trás da corrente. Então, pegando essa argolinha de trás aqui da corrente, tá bem, ó? A gente vai fazer um ponto baixo para cada uma das correntes de base. Nesse primeiro aqui, como a gente já uniu com ponto baixíssimo, a gente vai fazer uma corrente para dar altura. E vamos começar fazendo no mesmo ponto de base, um primeiro ponto baixo, tá bom? Então, a gente vai ter um ponto baixo aqui, ó. Fiz a união com ponto baixíssimo, uma corrente de altura, e no mesmo lugar onde eu fiz a união, que é a primeira corrente, eu faço um ponto baixo, é o primeiro ponto baixo. Aí, a gente vai seguir, ó, para cada corrente, atrás dela tem uma argolinha, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essa argolinha aqui de trás, ó, tá? Então, você vai entrar aqui atrás e vai fazer
um ponto baixo, ok? Opa, que eu peguei errado. Certo? Aí, você vem aqui, ó, por trás. Eu entro assim, sempre assim, aí vou lá e pego a argolinha. Faço, puxo o fio e faço o ponto baixo. Então, a gente vai fazer assim, ó, tá? A parte da frente da corrente e a parte de trás. E aí, você vem, pega o fio e faz um ponto baixo, tá? Então, a gente vai ter um total aqui no final da carreira de 40 pontos baixos. Completei aqui a carreira, meus 40 pontos baixos. Olha como fica legal o resultado aqui, ó, embaixo do nosso trabalhado, tá? Se você olhar, você fica, ai, pra que lado que começou, né? Igual aqui eu vou pegar pra vocês, ó. Ó, a parte de baixo, ó, fica bem bonitinha, tá? Quando você pega só a parte de trás da argolinha. Ó, ele começou desse lado, ó. Então, fica bem legal, porque fica parecendo o início e o final, né? O resultado bem bonito, tá bom? Eu falo a parte de cima e a parte de baixo fica igual, ó. Duas correntinhas, as correntinhas aqui, as duas perninhas em cima, e embaixo e em cima, tá bom? Então, fica bem bacana assim, por isso que eu gosto de pegar essas duas perninhas. Agora, a gente vai fazer a união invisível. Completei aqui, já até contei que tem realmente 40 pontos baixos. Esse aqui é o último que eu fiz, tá? Agora, a gente vai fazer assim. Nós vamos dar uma laçadinha aqui, ó, subir a laçadinha, na verdade, tira a agulha. Você vai entrar atrás do primeiro ponto, do segundo ponto. Você entra atrás do segundo ponto, ok? Aí, você traz a laçada, puxa lá pra trás, ok? Então, essa laçada vai ficar por cima do primeiro ponto. Aí, você vai entrar entre o último ponto e o primeiro, ó, e vai colocar a agulha dentro da laçada e vai puxar o fio que vem do novelo, ó, pra ele poder ajustar, tá bom? Vou botar aqui de frente pra vocês visualizarem melhor. Ó, puxei, organizo direitinho. E aí, eu venho, ó, vou tirar aqui que tá focando no lacinho. Aí, eu venho, puxo o fio pra dentro, pra fora aqui e dou o primeiro ponto, tá? Então, essa aqui foi a nossa união, ó. Agora, a gente vai seguir fazendo ponto baixo em cada um dos pontos de base, até completar novamente 40 pontos baixos. Essa aqui é uma forma de fazer com a união. Vou ensinar pra vocês uma forma bem mais simples, que eu também faço, eu vou sempre alternando, né? O que eu tô com vontade de fazer na hora eu faço. Então, a segunda forma é você não fazer união entre carreiras e seguir fazendo em espiral, que significa você marcar a primeira, onde está o primeiro ponto da carreira, e quando finalizar essa carreira, você marca novamente e vai seguindo, fazendo ponto em cima de ponto, tá? Você pode pegar um outro fio, vou pegar aqui. Então, como eu falei, a gente pode pegar o fio, ó, de uma outra cor contrastante, tá? Que seja diferente do que a gente tá trabalhando. E aqui a gente pode marcar, por exemplo, aqui é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto da carreira que eu iniciei. Então, eu vou entrar já fazendo ponto em cima dele, sem unir a carreira, tá? Eu entro aqui em cima e faço o primeiro ponto. Aí, aqui, vou fazer mais um só pra ficar mais fácil pra mim. Fiz o segundo, aí aqui eu venho, onde aqui é o primeiro ponto, e vou marcar. Vou pegar esse fio aqui contrastante de outra cor e vou puxar pra cá, ó. Que aqui eu marquei entre o último e o primeiro. Aí, aqui a gente vai seguir fazendo a carreira todinha, ponto sobre ponto, tá? Não tem aumento, não tem diminuição, é só ponto em cima de ponto. Esse lacinho é bem fácil de fazer. E rapidinho também, né? E aí, você faz aqui até o final da carreira. Eu vou fazer aqui, quando chegar no final, eu mostro pra vocês como eu vou marcar o início e o final da carreira, pra mim saber onde começou e onde termina a carreira. Então, eu estou chegando aqui ao final da segunda carreira. Esse é o último ponto da segunda carreira. Então, agora eu vou passar o fio, ó, esse marrom pra trás. Ele está aqui na frente, né? Ó, trouxe ele pra frente. Então, eu vou passar ele pra trás, ó, lá pra trás, e vou seguir fazendo aqui, ó, ponto. Esse aqui já é o primeiro ponto da minha próxima carreira, que é a terceira carreira. Aí, vou seguir fazendo ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, até finalizar a carreira de novo. Quando eu chegar aqui, ó, vou fazer de conta que eu tô chegando aqui, só pra facilitar pra vocês entenderem, tá? Quando eu chegar
quando eu chegar aqui no último, então faz de conta que eu já vim aqui trabalhando a terceira carreira todinha, cheguei no último. Aí, pra mim saber, eu tenho que trazer aqui novamente, ó, esse mesmo fio que eu tô marcando pra frente, tá? Eu trago pra frente e faço ponto sobre ponto. Já vou fazer aqui o primeiro da quarta carreira. Aí, venho fazendo quarta carreira todinha. Quando chegar a finalizar ele, eu trago ele pra trás. Então, ele vai ficar um caminho. E você vai marcando. Ao final, você só puxar, tá bom? Então, a gente precisa fazer, eu acredito que vocês entenderam, né? Mas a gente precisa fazer um total de 10 carreiras, tá bom? 10 carreiras dessa forma. Eu estou fazendo aqui, ó, a terceira. Vou fazer ela completa. Quando finalizar, que terminar o último ponto, aí eu trago o marcador pra frente aqui, ó, pra mostrar entre o último e o primeiro. E continuo fazendo ponto sobre ponto. Quando terminar a quarta carreira, aí eu boto pra frente, da frente pra trás. Eu vou fazendo isso, só pra me ajudar a marcar, tá bom? Porque daí eu não preciso tá tirando marcador e botando marcador. Com esse fio aqui, a gente vai só fazendo isso, ele vai fazendo um caminho entre ele aqui, ó. Entre esse e esse, o lugar onde ele tá, significa que esse é a última carreira, o último ponto da carreira e esse é o primeiro da carreira, tá bom? Então, facilita muito se você não quiser fazer união de cada carreira, tá bom? Esse aqui que eu fiz a união. E justamente eu coloquei pra trás, não dá nem pra ver, tá? Mas ela fica uma união também bem visível, bem legal. Então, aí você vai fazer, eu vou seguir fazendo aqui também, um total de 10 carreiras, tá? 10 carreiras toda em ponto baixo, ponto sobre ponto. E a respeito também do que eu falei pra vocês das correntinhas iniciais, por isso que a gente tem que fazer um pouquinho folgada, porque senão ela estaria puxando assim pra dentro, tá? Ela tá retinha. Então, as correntinhas iniciais que eu comecei, fiz um pouquinho folgadinhas, justamente porque quando a gente faz os pontos, ele dá uma abrida assim, né? Fica aberto. Então, se você fizesse com corrente bem acochadinha, ia ficar assim, ó. E não ficava legal. Então, agora tá bem retinho. Vamos lá fazer até a 10ª carreira. Completei aqui as 10 carreiras. Olha como ficou aqui o caminho que eu falei pra vocês, né? Do nosso marcador, tá? Então, agora, a gente precisa fazer isso justamente para saber onde vai finalizar a última carreira. Se a gente não marcar, a gente vai finalizar de forma errada. Então, agora aqui, ó, vai ter 10 carreiras desse lado e 10 carreiras desse lado do marcador. Vai estar certinho. Aqui eu vou fazer o último ponto. Vamos lá. Ó, farei o último ponto. Certo? Agora, eu vou passar... Eu vou puxar aqui, ó. Então, ó, eu puxo mais ou menos em torno de 1 metro, 1 metro e pouco de fio, tá, ó. Aí, depois, até 1,20 m. Eu nunca medi exatamente, mas é mais ou menos isso. Então, depois que eu puxar aqui, eu vou cortar, ó, eu levo retinho assim, mostrando pra vocês como eu faço. Eu levo retinho aqui a laçada que eu puxei. Ixi, vai dar um nó. Certo? E aqui, ó, onde tá a parte do ezinho da laçada, eu corto, tá? Cortei, aí eu vou puxar o fio do novelo, porque eu vou usar só uma das perninhas. Eu puxei só pra medir. Vou usar apenas um lado das perninhas, que é o lado que fica aqui com o nosso trabalhado, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos entrar, ó. Eu já sei que aqui é o último ponto. Então, eu já sei que aqui é o último ponto, não vou trabalhar mais. Agora, o que eu vou fazer é puxar o meu marcador. Então, eu vou cortar aqui essa ponta, tá muito grande, e puxo. O que ele podia fazer por mim, já fez, né? Já marcou certinho. Então, agora eu vou entrar e vou simular o último, esse ponto aqui, tá? Eu vou simular, eu vou entrar aqui, ó. Esse aqui é o último, eu pulo o primeiro que eu fiz da carreira, eu entro no segundo de trás pra frente e vou pegar o fio pra passar lá pra trás. Então, eu venho aqui, ó, e puxo o fio todinho lá pra trás. Puxei, certo? Agora, o que eu vou fazer é entrar aqui, ó. Esse é o último ponto, esse é o fio que eu puxei lá pra trás do segundo, tá? O que eu vou fazer é entrar aqui, ó, no meio desse último ponto. Eu entro bem no meio, tá? Só que, perdão, eu vou entrar de trás pra frente. Eu vou entrar bem no meio aqui, ó, do último ponto. E vou pegar o fio e trazer pra trás também, tá? Puxo, ó. Agora, eu vou ajustar aqui,
e vou ajustar aqui. Então, eu simulei a finalização do ponto natural, tá? Vai ficar de forma mais natural. Aqui, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Primeiro, eu vou, antes da gente fazer a união assim, ó, de passar o fio e rodar direitinho, eu vou fazer o acabamento nessa ponta inicial aqui, tá? De onde eu iniciei as correntinhas. Nota que aqui fica um pouquinho assim estranho, ó, folgadinho. Aí, pra mim resolver isso, eu vou entrar aqui, ó, em algum lugar aqui, só pra ir pra trás, e pra puxar um pouquinho o fio, ó, que ele vai ajustar um pouquinho mais, tá? E aqui por dentro, eu vou levar esse fio aqui por dentro, ó, por alguns pontos. Nota que ele não aparece na parte da frente, na parte do, né, do lado, é só do lado avesso, tá? Que a gente vai carregando aqui, ó, por alguns pontos, só pra ele ficar mais ou menos aqui no meio. Aí, chegando aqui, eu vou dividir o fio em duas partes. Ele é fio 6, então fica 3 para um lado e 3 para o outro, tá? Divido. Vou pegar aqui um local aqui qualquer, aleatório, e entro para pegar uma das perninhas das 3, para ficar só um pouco distante, não foi toda. Minha visão aqui fica bem, sei lá, fica bem na frente, né, para poder gravar. Pronto, ó, aí eu passei aqui para um lado e para o outro, tá, as 3 perninhas. E aí, vou dar 2 a 3 nozinhos, só para ficar bem preso, tá? Então, arrematei a perninha inicial. Aí, eu venho aqui e corto. Pode cortar bem juntinho, bem rente. Então, eu já fiz um trabalhado aqui, ó, do início. E do final, eu já organizei a parte de cima, tá? Eu posso até acochar que ele voltou. Então, o que a gente vai fazer agora é lembrar que essa parte aqui é a parte que fica atrás do laço. Essa aqui é a parte da frente. Então, a gente vai fazer a amarração nele aqui no meio, de forma que ele fique, eu gosto de fazer assim, de forma que as bordas fiquem pra cima e o meio fique um pouquinho alto, tá? Então, como eu faço? Eu faço assim, ó. Normalmente, eu dobro aqui o meio, só pra mim saber se tá no meio certinho, tá? Aí, eu faço assim, ó, eu dobro assim, empurro com esse dedo aqui pra trás, ó, eu faço assim, tá? Mais ou menos assim, você faz no início, às vezes a gente faz uma vez, não dá certo, faz 2 vezes, aí na terceira dá certo, ou vai pegando a prática. Aqui tá o fio que a gente deixou 1,5 m, 1,20 m mais ou menos, tá? Só tirar aqui da frente. Aí, você vem, ó, e vai começar a rodar. Você pode começar daqui, de forma que você achar melhor, tá bom? Não aperta muito, é só uma apertada assim pra ajustar, mas não pode ser muito acochado demais não, tá? Ó. E aí, você vai levando de um lado pro outro, ó. Mais ou menos essa aqui seria a largura de quase de um dedo. Aí, você chegou nessa largura, você volta trabalhando aqui, ó, vindo pro outro lado novamente. E vai indo de um lado pro outro, de um lado pro outro, tá? Ó, eu tirei 1,20 m. Se você tirar 1,5 m é melhor, tá bom? Então, eu vou deixar aqui mais um pouquinho a menos, ó, até aqui e aqui. Vou deixar esse aqui. Vou pegar aqui a minha agulha aqui, né? Se você quiser deixar mais de 1,5 m, não tem problema, tá bom? Mas aí, ó, aqui antes de tudo, eu vou verificar se tá bem no centro. Que às vezes, se não tiver, eu dou uma ajustadinha assim, organizo, tá? Não tiver, antes a gente pode também ajeitar pra ficar certinho. Eu acredito que agora tá achando esse aqui um pouquinho maior, mas talvez seja a minha visão. Então, eu já coloquei aqui, ó, certinho. Aí, eu venho aqui por trás, ó, vou entrar com a agulha de tapeçaria em algum ponto aqui, tá, ó. Eu entro já entrando no laço também. E vou fazer o meu arremate, ó. Eu faço assim. Eu passo aqui, por exemplo, ajusto. Aqui, eu gosto de dar, ó, eu escondo um pouco aqui pra dentro, eu dou um nozinho como eu fiz lá, dividi em 2. Ó, deixa eu ver aqui se tá bem no centro, né, gente? Porque se depois que a gente der um nozinho, fica mais difícil de ajustar, porque o nozinho pode aparecer. Então, aqui tá 6 e um pouquinho. Ó, 6 e um pouquinho. Acho que tá no centro mesmo. Então, aqui, ó, eu posso fazer assim. Eu abro. Vou desenrolar aqui o fio. Divido 3 e 3.
Posso pegar aqui, ó. Tentar mostrar aqui, mais dentro possível, ó. Um fiozinho dentro, passo uma das perninhas pro outro lado. Tá? Esse fiozinho aqui é o que mais tá embaixo, mais próximo desse amarrado aqui, tá? Aí, ó, antes disso eu dou uma puxada e dou um nozinho. Aqui eu só vou dar 2 nozinhos, não dou 3, que fica muito alto. Terminei de dar o segundo nó, junto aqui o fio novamente, vou passar aqui na agulha de tapeçaria. Dá um pouquinho de trabalho, mas é pouco, tá? Dá, né? Mas, assim, compensa porque o acabamento é tudo, né? Aí, aqui eu vou entrar, ó, aleatório mesmo, em algum lugar aqui pra passar pro outro lado, ó. Passando pelo laço, tá, gente? Não é só por esse amarrado aqui, não. Essas voltas que a gente deu, não. E aí, eu vou trazer o amarrado lá pra dentro do laço. O nozinho que eu fiz lá pra dentro dessa voltinha, tá? Ele vai ficar invisível. E aí, eu vou fazendo isso, ó. Vou passando aqui. Passa aqui mais uma vez aqui pra outro lugar, aleatório. Já sei que tá seguro, não vai desamarrar porque tem um nó e agora eu vou só esconder essa ponta. Vou passar aqui mais uma vez, ó. Bem aqui, vou sair bem no meio, ó. Vou tentar sair bem no meio dos dois pra a ponta ficar lá pra dentro. Certo? Já veio só o finalzinho. Então, aqui, ó, eu vou abrir. Tá vendo que ela saiu aqui, ó? Eu vou deixar mais ou menos um pouquinho. Não vou cortar tão rente, não, tá? Vou deixar um pouquinho, porque senão ela vai aparecer na frente. E assim eu faço o lacinho e o arremate pra ele ficar bem protegido. E aí, ó, aqui fica mais altinho, tá vendo, ó? E aqui nas bordas fica... Aqui no meio fica bem alto e nas bordas também. Fica esses buraquinhos aqui, tá bom? Então, assim, a gente faz... Vamos pegar agora o fio novamente, uma perna de fio. Em torno de 1,5 m também. Você vai colocar ele na agulha de tapeçaria. Pega aí a argola, que a gente vai costurar a argola no fio, tá? No fio não, perdão, no laço. Deixa eu cortar aqui essa borda que tá bem folgada. Então, aqui eu já coloquei, né, como um passe de mágica, a linha na agulha. Ai, tava difícil. Aqui no final, eu deixei 1 metro, tá, gente? 1 metro e um pouquinho de fio. Eu sempre gosto de trabalhar com a margem de segurança, né? Então, eu deixo um pouquinho mais. Eu dou aqui, ó, eu gosto de dar 2 nozinhos, só um não é suficiente. 2 nozinhos. Então, aqui os 2 nozinhos. Aí, eu vou, porque eu acho que fica maiorzinho, ele fica mais preso. Mais seguro, né? Vou cortar só aqui essa ponta, pra não ficar muito grande. Não ficar à mostra. Agora, a gente vai fazer aqui a parte de trás, aqui a parte da frente do laço. A argola vai ter que ficar mais ou menos assim, ó, não pode ficar muito reta, tá? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, eu vou posicionar ela assim, ó, um pouco caidinha. Vou entrar como eu sou esquerda, eu vou virar pra cá, tá? Fica mais fácil pra mim, até pra mim visualizar. Vou entrar com o fio dentro da argola e vou puxar assim, ó, e vou centralizar e vou entrar aqui, ó, tá? Ó, dentro mesmo dessa argola que a gente fez, essa laçada que a gente fez aqui, né? Pra dar o detalhe do laço. Então, eu vou entrar aqui, vou sair mais ou menos de oitava, ó. Sempre que possível, você entra pegando o laço, tá bom? Às vezes fica bem duro pra pegar, mas dá a maioria das vezes. Então, a gente vai fazer isso, ó, por várias vezes. Você passa aqui pra dentro o fio, aí você vai lá novamente, ó, em algum ponto aqui aleatório, ó, só pra vocês verem. Eu entro aqui, ó, entrei pegando aqui o laço, que fica mais seguro. Aí, eu vou passar pra cá, ó, tá, ó. Passei. E assim a gente vai costurando quantas vezes você achar que seja preciso, que você vê que tá seguro, tá bom? Eu faço aí em torno de umas 8, 10 vezes, ou até mais um pouquinho, pra ficar bem preso. Tá, ó. Então, tá bem justinho aqui, não tá folgado, ó. A laçadinha que eu tô passando na argola. Tem que ajustar bem pra não ficar cedendo com o uso, tá? Esse aqui não ceder, não ficar folgado, velho. E a cliente não gostar do seu trabalho.
Então, tem que ter muito cuidado com isso, pra ficar bem bacana. Ó, tá vendo que a argola, ela tem como, na verdade, mudar, né? Mas se a gente encoxar muito, às vezes ela não muda. Essa aqui eu não consegui mudar muito, ó. Tá vendo? Ela não sai de lugar, acho que é porque é duas. Então, essa aqui é mais fácil dela a gente posicionar como quiser e do laço ficar sempre de frente, né? Pra quem tá vendo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se você for fazer como essa, tem que posicionar já no lugar certo, porque ela não é muito móvel. Do jeito que a gente coloca, ela não tem como mexer muito, tá? E essa aqui já tem mais essa facilidade. Agora, eu vou finalizar aqui a minha costura, tá bom? Quando eu finalizar a costura, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado final do nosso porta guardanapo de laços, tá? É uma opção bem bacana, diferente, né, do que a gente normalmente vê. E simples de fazer, não é difícil. Vocês viram aí que é bem fácil e rápido também, tá bom? Demorei um pouquinho mais, porque a gente tem que explicar, né, pra vocês, mas é rápido demais pra gente fazer. Espero muito que vocês gostem e façam de vocês, tá bom? Depois me contem nos comentários se vocês fizerem, tá bom? Se quiser mostrar no Instagram também, ó. Ó, fica legal porque você pode mudar conforme achar melhor. Então, eu gosto de reforçar bem essa parte aqui, eu não nego, não. Eu gosto de deixar mesmo bem forte, bem seguro. Vou fazer aqui mais umas 2 vezes. Vou finalizar aqui com vocês pra gente arrematar junto, tá bom? Quando você fizer o terceiro, o quarto, você já pega o jeito, faz até mais rápido, né? Imagina um lacinho desse aqui nas cores do Natal, né? Pra mesa posta natalina, fica show de bola. Aqui eu vou fazer o último, tá bom? Ó, vou fazer o último é esse. Pronto. Agora aqui, ó, o que eu gosto de fazer. Eu dou a ajustada final aqui, pra não ficar folgado. Eu dou um nozinho apenas, bem assim, acochadinho, pra ele não ficar à mostra. Um nozinho. Agora, eu venho com o fio e passo esse nozinho lá pra dentro, ó. Ele vai ficar um pouco escondido, porque ele vai entrar aqui pra dentro do fio. Ó. Ele fica um pouco assim escondido, mas ele tá bem seguro, não vai desmanchar, tá bem? Agora que eu passo pra lá novamente, ó, pegando aqui o fio. Que é bem simples de fazer. Como eu fiz aquele outro arremate, vai fazer aqui também, tá bom? Passo umas 2 vezes, de um lado pro outro. Agora aqui eu posso já cortar aqui o meu fio. Vou puxar aqui a agulha. Peraí, vou cortar meu fio menor um pouquinho. Cortei, vou abrir aqui o fio, dividir em 2. Se você não quiser dar nota bem mais aqui, não precisa, que já deu um nozinho, mas gosto de garantir, né? Então, dou mais um nó, na verdade 2, né? Coloco aqui a agulha novamente. Vamos ver se eu consigo. Certo. E aí, eu vou passar esse nó lá pra dentro, pra esconder ele. Ó. Tá? E saio aqui. Passei o nó. Aqui eu vou cortar o fio. Tá? Pronto. Então, a gente finaliza o nosso lacinho. Aqui, ó, como é só uma argolinha, ficou realmente bem flexível, né? Dá pra você colocar porta-guardanapo e o lacinho ficar sempre de frente pra quem tá vendo a mesa posta, né? Tá vendo o guardanapo, tudo certinho, bonitinho, tá bom? Então, espero muito mesmo, perdão, que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bem? Foi bem rapidinho, mas também é bem prático, né? E o resultado fica bem bacana, tá bem? Se vocês quiserem fazer maior, menor, fica a critério de vocês. Se vocês usarem um fio de espessura mais fina, por exemplo, de numeração 4, e quiserem que fique nesse mesmo tamanho, então você vai ter que aumentar talvez 3, 4 correntinhas a mais. Não depende de ser par ou ímpar, né? Numeração qualquer de correntinhas
O que importa é que fique na medida que você deseja, tá bem? Então, muito obrigada. Eu vou mostrar pra vocês agora, mais à frente, a fotinha dele com o guardanapo, tá bem? Muito obrigada, beijinhos e até a próxima aula.